Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu e o Antônio Carlos Franchini vamos entrevistar a socióloga Mônica Barros da BGEH, empresa especializada em buscar pontos comerciais para redes de varejo e franquias. É um prazer recebê-la, Mônica. Obrigada, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Mônica, você tem, na verdade, uma experiência de mais de 20 anos de carreira justamente focado nessa área de expansão de redes de varejo. Sim. É autora também do livro, A Cartilha do Ponto Comercial. Como escolher o lugar certo para o sucesso do seu negócio. Como é que é possível, na verdade, a gente fazer uma avaliação dos pontos comerciais para o varejo, seja de um produto, de uma marca ou até de serviço, né? Bem, primeiro você tem a questão da experiência, né? Ainda você visitar o local, sentir a região, entender como funciona o bairro, os acessos, como as pessoas se movimentam, de onde vêm, para onde vão, sentir o movimento em vários horários do dia, se a noite é bem iluminado, se não é, se as vias são boas, bem pavimentadas, se existe uma estrutura de serviços já implantada, que é o que a gente chama de área primária consolidada. Essa área primária, ela tem assim, você tem que ter uma grande densidade demográfica para que você... Porque o varejo, de 70% a 80% dos clientes de uma loja de varejo seja commodities ou compra planejada, elas vêm da área primária, elas vêm de um raio de 500 a 1 quilômetro ao redor da muito próximos, então? Muito próximos, então. Muito próximos, porque muito próximos. Porque cada vez mais a cidade está complicada para locomoção. Exatamente. Então as pessoas procuram fazer tudo muito perto de casa. Escola dos filhos, trabalho, clube, academia, supermercado. Então shoppings, lojas. Então quanto mais viva é essa área primária, melhor é para o varejo. Além disso, você tem, obviamente, isso você faz no feeling, né? Mas você precisa ter ferramentas, precisa utilizar ferramentas de geomarketing que as grandes redes utilizam hoje, que essas ferramentas elas combinam dados demográficos e mercadológicos em mapas. Então você consegue enxergar qual é a demanda para um determinado tipo de produto ou serviço naquela região, qual é o perfil demográfico daquela região. Se você quiser avançar um pouquinho mais na pesquisa, você colhe dados psicográficos, que são dados um pouquinho mais elaborados, mas você tem ferramentas hoje que te permitem analisar a área geográfica com a área primária com mais cuidado. Certo. E sentir o local, visitar o local, isso é imprescindível. Isso quer dizer, são duas... Uma vivência no sim, espaço. Sim, a gente chama de desk work, que é o trabalho de escritório, que é você analisar dados, e o field work, que é você ir ao local, vivenciar, né? Vivenciar e saber se aquilo que você viu no papel se realiza na prática. No dia a dia, né? Exatamente. Você, inclusive, Mônica, trouxe umas fotos pra gente. A gente tem hoje uma discussão muito forte no mercado imobiliário como um todo, que é da bolha, né? A vacância de imóveis comerciais. Para o varejo isso ainda não está acontecendo, né? Não está acontecendo. Não. Para o varejo a gente não vê esse movimento. Porque o que aconteceu foi um desequilíbrio entre demanda e oferta. A prefeitura concedeu muitos alvarás de construção e permitiu a incorporação de muitos empreendimentos comerciais. Então ele, assim, desordenadamente, então você tem hoje regiões muito
com muita oferta de escritórios, lajes comerciais, galpões industriais, isso desordenadamente. Em algum momento isso era um bom negócio e aí todo mundo vê que é um bom negócio. Ao contrário. É aquela questão de você não medir o quanto tem de demanda para aquilo. Então todo mundo vê, é um bom negócio, eu vou fazer também. Eu também vou. Aí outra construtora, eu também vou. Então todo mundo faz a mesma coisa. Então essa que é a história, a tal da bolha que está sendo muito discutida no meio. Curiosamente, essa casa é o único imóvel que tem potencial para varejo, o único imóvel vazio na Paulista. Exato. Você não tem vacância na Paulista de imóveis. No térreo para você colocar lojas de varejo. Então, para ilustrar, essa casa é o 1919, do lado ali do consulado. E é 1919, do lado do consulado e é italiano. de uma família essa casa. E essa casa tem um processo. Ela dá um programa de televisão. Ela foi tombada no meados da década de 70 e talvez esse ano se chegue à questão jurídica e a finalização da questão jurídica que vai permitir, porque ela é tombada, que se dê um destino a ela de um uso que a coletividade, né? Mas ela ser tombada não significa que ela não pode ser utilizada como... Claro, isso que eu estou dizendo, para um uso, o zonamento permite a atividade comercial na avenida e a questão jurídica, como sem sair do tema principal, é a questão toda de indenizações, de atribuições legais e contenciosos que existem entre o proprietário, a prefeitura e o Estado. Eu comento isso porque nós, como associação, você já conhece. A gente conhece essa casa. Ela é de só vou falar aqui também, porque quem é de fora não sabe. É de 1905. É uma das casas mais antigas e é uma das últimas que ficaram preservadas. Então tem um valor histórico espetacular. Então só para ficar o comentário aí, porque quem viu a casa não sabe o que é a casa. Tem mais fotos aqui que eu gostaria que a gente colocasse. Então, as lojas conceito estão aqui. A Marisa tem essa loja. Essa é a primeira loja. É uma loja conceito, né? Exatamente, é uma loja conceito. Foi a primeira... eu me lembro do dono da Onofre falando dessa loja. Foi uma ousadia, né? Foi uma ousadia, né? Porque eu vou abrir uma loja na Paulista, vai ser a loja modelo de todas as novas lojas da rede, e foi realmente, né? A partir dessa primeira ele começou a fazer todas as reformar todas as outras. Aí para o pessoal que passa por aqui, essa loja aqui está na Paulista ali, do lado do Colégio São Luís, ali na Bela Sintra. E não é a primeira, ele abriu outra depois. Né? E a foto anterior é a foto ali da Marisa, ali próximo ao que a gente chama do Parque Trianon. Isso. E ela tem outra do outro lado da avenida também. Mais no início do lado Oswaldo Cruz. O que é uma loja conceito? Um exemplo de loja conceito hoje é a loja da Riachuelo na Oscar Freire, que vai abrir uma na Paulista. Isso. Que ela traz tudo que a rede quer, como a rede quer ser vista a partir daquele momento, daquele lançamento. Essa loja conceito. É a criação, é a inauguração de um novo conceito que ela quer mostrar para o cliente. No atendimento? Em tudo. Por exemplo, no atendimento, layout, se você colocar iluminação, layout, coleção, atendimento, disposição de produtos, tudo, layout interno, layout externo, cores, comunicação visual no geral, enfim. É como ela quer ser vista, como ela acredita que ela tenha que se... Mas aí você tem a loja conceito e aí a partir do momento que você inaugura a loja conceito, você vai readequando todas as outras lojas, caso elas já existam, já estejam no mercado? Como é que funciona isso? Depende do bairro. Existem marcas que estão em bairros um pouco mais elitizados, outros menos. Se você utiliza uma linguagem muito sofisticada... Você pode perder um pouco aquela relação a aderência que você tem com aquela comunidade. Ela acaba sendo bem percebida, né? Sim, as pessoas podem começar a ficar inibidas e não falar, não tem coisa pra mim, já tá muito, deve ser sofisticada demais. Tomar cuidado com isso também, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa quer dar uma repaginada e acaba não atingindo o próprio público, né? Um exemplo assim, mais clássico que isso impossível mundial é o McDonald's. O McDonald's está em todos os países do mundo e em cada um ele adequa o cardápio. E a criação da loja conceito, eu acredito também, assim como quem passa, né? Ele traz para aquele espaço um valor ao espaço como um todo, né? Poxa, se aquela empresa,
aquele varejo procura nesse espaço colocar a primeira loja conceito, é porque aquele espaço também tem uma característica de valorizar essa iniciativa. Bom, já que a gente está falando de Avenida Paulista, a nossa equipe de reportagem ela foi ouvir o que as pessoas acham sobre a região da Avenida Paulista. Vamos ver. Tem tudo que você precisa, que você procura perto, rápido e fácil. Eu gosto das pessoas passando, os carros, esse movimento, acho muito legal. Eu sou mineira e adoro a Avenida Paulista, que tem tudo que a gente gosta, muito charme, muita gente bonita, eu gosto muito. Muitas pessoas são apaixonadas pela Avenida Paulista, né, Mônica? Agora, a sua relação com a avenida qual é? Olha, por incrível que pareça, eu estava lembrando quando eu comecei a pensar, né, na entrevista, no que eu ia falar, no que a gente ia discutir, no que eu poderia trazer de interessante. Meu primeiro emprego foi aqui na Avenida Paulista, era uma empresa no Orsa. Acho que eu tinha 21 anos. Meu primeiro emprego, assim, mais formal, CLT, bonitinho e tal, foi aqui na Paulista. Eu tinha no Conjunto Nacional. No Conjunto Nacional. O Orsa são aqueles edifícios dentro do Conjunto Nacional. Deixa eu ver, eu tô com 45, 20 anos depois, 25 anos depois, eu voltei para a Avenida Paulista. A BGH, o escritório fica na Avenida Paulista. Como é que é o seu cotidiano em relação à Paulista? Você anda muito por ali? Hoje ando bastante. Você vai fazer suas refeições, fazer sua compra por ali? Tudo por ali, tudo por ali. Tudo por perto. Eu fui num domingo, eu falei, nossa, eu quero ir, tal, com a cabeça vazia, olhar e tal, tudo que eu vejo, mas eu vi absolutamente de tudo. E muita gente foi lá para almoçar e você via que muitas pessoas se arrumavam, estavam bem vestidas e tal, e aquilo era um programa para ir lá na Fazer uma pergunta, voltando bem para o foco das suas atividades. Hoje a Avenida Paulista é uma rua de varejo? Ela sofreu um processo para se tornar uma loja que as pessoas vão para a Paulista por tudo isso que ela tem para fazer compras também? Nesses últimos anos isso cresceu, não cresceu? Como é que é a tua leitura disso? O varejo, ele chegou como um complemento justamente para oferecer para as pessoas uma oportunidade de elas comprarem ali, porque primeiro ela era a moradia, né? Ela foi primeiro eram chácaras, as residências, depois elas foram loteadas e entrou a City, Companhia City, aí vieram os casarões. Esse casarão de 1919 é dessa época, né? 1905, 1905. E aí depois, mais ou menos na década de 70, ela se tornou, década de 70 e 80, ela se tornou realmente um centro empresarial e financeiro importante, com a vinda de várias empresas. Até o varejo era muito incipiente. E como as pessoas trabalhavam o dia todo aqui, as pessoas precisam de local para comprar, fazer uma compra. Então houve um crescimento do varejo em função disso. Precisa comer, exatamente, na hora do almoço. Você acredita, Mônica, que a tendência é crescer cada vez mais esse varejo na Avenida Paulista? Com certeza. Nós temos algumas novas unidades, né, de varejo, né, de toda a ordem. Né, sim, as lojas da Marisa são novas, as do Onofre são mais antigas, mas você tem o novo shopping Pamplona, você tem a nova loja conceito da Riachuelo, que deve ser algo parecido com a loja da Oscar Freire. E você tem até a cultura de... o novo plano diretor, ele traz uma visão de que os novos empreendimentos, todos os novos empreendimentos, num raio... Primeiro era 200, agora é 400, agora estão querendo voltar para 200, porque aí entra o interesse da iniciativa privada, também das construtoras, e aí é uma briga ferrenha com a prefeitura. A prefeitura busca o melhor para a cidade, mas aí ela bate de frente com os diversos interesses. Exatamente. E aí, para conciliar tudo isso é complicado. Mas, enfim, uma das decisões do plano diretor é fazer com que num raio de 400 metros de qualquer unidade, de qualquer estação de metrô, terminal de transporte público e nas imediações, numa linha exatamente não me recordo quantos metros, dos corredores principais de transporte público, você só consiga aprovar projetos de apartamentos menores e que faceiem a calçada e o térreo todo destinado a lojas, a comércio e serviços. Para quê? Para servir as próprias pessoas construções, que claro. moram ali.
E essa é uma nova cultura, né? E isso vai ser levado para outros bairros e assim que a gente tem que enxergar a cidade, né? Um lugar, e aí fica mais fácil transitar, você tem mais oferta, porque você não fica muito longe, né? Você imagina, você precisa comprar um negócio, tem que pegar o carro e tá no chão. Mas você vê como as questões são muito curiosas. Essa barreira está sendo quebrada. Esse tipo de moradia com residências de imóvel, com residências de 1, 2 andares e com as grandes lojas embaixo, isso faz parte da história. Faz parte da história. A Rua 12 de Outubro, a Avenida Celso Garcia, o centro todinho. a Rua Voluntários, foram até os bairros, Voluntários da Pátria, era tudo assim. Então as ruas tinham uma vida, uma ocupação. E grandes problemas que temos hoje é por falta da não ocupação das pessoas nas ruas, nas calçadas. Né? Então é bom que haja uma reflexão e um retorno. E isso estimula o pequeno varejo, né? Que é muito importante, né? Isso é muito importante também, que dá emprego às pessoas, dá ocupação. Né? Então é bom saber que está com essa leitura, boa notícia que você trouxe. Então respondendo a tua pergunta, sim, a tendência é que cada vez mais você tenha espaços no térreo dos edifícios, sejam comerciais, sejam residenciais, para a Aqui nós estamos fazendo essa gravação, só para mencionar, nós estamos em Higienópolis, que é um bairro muito tradicional, com uma história arquitetônica. Vários edifícios de Higienópolis têm o seu térreo para serviços. São prédios da década de 50 e 60, onde você tem serviços. Você tem pequenas lojas, você tem farmácias. Então aqui dá para fazer um programa, não da Paulista, de Higienópolis. Mas só para dizer que essas coisas são soluções que já foram encontradas ao longo do tempo, foram esquecidas. Nós tínhamos antes, e aqui estão né? agora sendo recuperadas, que os térreos, até em grandes edifícios aqui na região, se descobre uma cidade. O Conjunto né? Nacional também é um belo exemplo sobre isso, né, gente? Sim. Não é? Cada vez mais esses empreendimentos clube, né, de terrenos de 10 mil metros quadrados. Que convive um monte de atividade. E aí você trava aquela área inteirinha, sobe um muro de não sei quantos metros e aquilo vira um monstro dentro da cidade, porque é um espaço que ninguém penetra. É verdade. Aquilo vira um mundo particular, cada vez mais. É um castelo medieval? Cada vez mais isso está caindo por terra. Eu me lembro, eu trabalhava na empresa Coelho da Fonseca, do lançamento do Cidade Jardim. Sabe aquele shopping Cidade Jardim, onde você tem as torres? Do Marginal do Pinheiros ali, né? Isso, que eles construíram um prédio, né, muros enormes, altíssimos e tal, e o redor todo eram as favelas. Então eu me lembro das manifestações das pessoas no dia do lançamento contra aquele empreendimento. E urbanistas, e foi uma discussão enorme a respeito daquilo, né, que realmente não é essa a tendência dos novos empreendimentos, não é essa a tendência da cidade. Tem que ser aberto, é isso né? Exatamente. Construir uma circulação inclusive, a gente entre o público e o privado, né? Né, Antônio Carlos, eu ouvi alguns arquitetos urbanistas falando dessa ideia, que na Avenida Paulista poderia, no térreo, ele ser todo aberto, assim como é o Conjunto Nacional, né? Nós tivemos isso do presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que disse isso no evento. Exatamente. Como é o conjunto. O próprio MASP, qual é aquele vão aberto embaixo? Qual é a concepção? Qual é o objetivo daquilo? É fazer que aquilo, que as pessoas tivesse um horizonte, né? Exatamente, que é um pertencimento da cidade, né? Que você se sinta na cidade, né? Aí que tá, se sinta na cidade, assim, cada vez, hoje isso está mudando, espero que mude cada vez mais. Mas esses empreendimentos que segregam, né? Segregam, todos, quem está dentro e quem está fora. Quem tá dentro, exatamente. Quem está fora não vê o que está acontecendo, quem está dentro não vê o que acontece lá fora, quem está fora não tem a mínima ideia de como é lá dentro. São cidades particulares. Então, essa questão de pertencimento, todo mundo, essa é uma cidade só. E aí entra aquela questão, não no meu quintal. Você pode fazer o que você quiser, mas no meu quintal, porque no meu quintal é isso aqui e acabou. Não, você mora na cidade. E a Avenida Paulista, assim, eu acho que é a imagem mais atual e mais real que a gente tem dessa tendência e desse cenário, resgate. Né? Do compartilhamento do compartilhamento uso, de das convivências. Tudo. Olha, eu estava vendo algumas entrevistas, meu marido é jornalista e ele fez umas entrevistas com alguns moradores da Avenida Paulista. E os depoimentos são ótimos, porque as pessoas dizem, aqui eu tenho tudo, eu vejo tudo acontecer.
tudo acontece aqui. Eu vejo tudo de camarote da Participo janela. da história. Participa da história, Exatamente, né? eu vejo parada gay, eu vejo manifestações contra qualquer coisa, enfim. E ô, Mônica, ainda por falar na Avenida Paulista, as placas com nomes de ruas, elas são fundamentais para a nossa localização, ainda mais quando a gente fala numa cidade como São Paulo. Importante também é a gente conhecer quem são essas pessoas que hoje fazem parte do nosso cotidiano. Você sabe quem foi o ministro Rocha Azevedo? O Dr. Álvaro Gomes da Rocha Azevedo nasceu em 1864 na cidade de Campanha, em Minas Gerais. 17 anos depois, ele veio para São Paulo. Formou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo. Atuou como político, foi vereador, prefeito, assumiu a Secretaria da Fazenda, foi nomeado ministro do Tribunal de Contas e assumiu a Secretaria do Estado dos Negócios, da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Foi agraciado com comendas e ocupou cargos importantes. A gente Engraçado, passa por lá e não sabe as mas eu estava lendo sobre isso agora, antes de vir. É eu tava mesmo? lendo. Na hora que você falou, eu falei, peraí que eu acabei. Quase que eu sei. Quase que você sabe a resposta. Quase que eu sabia a resposta. Acho que é interessante a gente também resgatar um pouquinho dessa história, né, Mônica? Muito legal, é muito legal. Eu, como a minha veia é socióloga, né, eu às vezes vou fazer alguns textos lá na GSMD e o Marcos Zirai, né, que é o meu chefe, ele fala, olha, não conta muita história, olha, a gente tem que, né, se ater Você ao gosta de trazer um pouco por que Eu as coisas sempre trago, acontecem, né? exatamente, Tudo tem de uma onde relação, sai, né? exatamente. As coisas não, parece que é um sentimento na cidade que as coisas já estavam resolvidas. E E construir muita não gente é isso, trabalhou, né? Para a construção. Muita gente Exatamente. trabalhou para que a cidade, com seus defeitos ou qualidades, chegasse onde está, né? Tudo tem uma história, E tem nós um temos que ter um porquê de compromisso. acontecer daquele jeito. Tem que ter Então um você tem compromisso que. de Para você conhecer entender pouco, hoje, né? você tem que olhar um pouco o que Passado, aconteceu. claro. Os desafios, lá né? atrás. Exatamente. Os desafios O que urbanísticos houve, né? que a cidade tem, né? Bom, gente, e agora o palestrante Marcelo Ortega ele vai propor um exercício para nós imaginarmos de que forma a tecnologia vai influenciar a nossa vida no futuro. Economia criativa é pensar no futuro. E com olhar no futuro, quero trazer a seguinte reflexão. Onde você estará daqui a 10 anos? O como estará vivendo? Como estará vendendo? Estas e outras reflexões sobre o futuro já estão em pauta. Existem livros sobre isso. E a gente precisa começar a ler, a antever, a espiar o futuro. Há 10 anos atrás não existia Facebook. Mark Zuckerberg poderia ser incompreendido na universidade quando pensou nisso. Mas e hoje? Será que conseguimos conviver sem ter contato com os nossos clientes, os nossos amigos, pelo celular, pelos tablets, pelo nosso computador? Como será daqui a 10 anos? Como venderemos? E eu respondo, talvez o ponto mais importante no futuro está em você ser criativo, criando soluções de rápida conversa com o cliente, sendo mais objetivo, e tendo principalmente facilitadores. Agora, para agregar valor, nunca se falará tanto em pessoas criativas. Porque as pessoas comuns, aquelas que só vendem o produto igual ao outro, o commodity, pelo mesmo preço, estes provavelmente sairão do mercado. Já existem locadoras de veículos nos Estados Unidos colocando um cartão, que serve como cartão fidelidade, abre a porta do carro, liga o carro e o cliente faz reserva tudo pelo celular, usando o mesmo código do cartão e sabe onde pegar o carro. Não fala com sequer um atendente, porque a empresa decidiu repassar todos os descontos para o cliente, em vez de ter que cobrar o custo de venda. Pense nisso, atualize-se, entre na onda da web, dos celulares, da capilaridade e vença. Tenha muito sucesso! Bom, Mônica, é possível a gente fazer, ele falou aqui daqui 10 anos, né? É possível a gente fazer uma previsão nessa parte de varejo, nessa área, de como é que vai estar a Avenida Paulista? Algumas tendências a gente já falou durante o programa, né? O que você acha? Como é que a gente pode ter uma perspectiva? Ele falou especificamente de vendas, né? Hoje em dia você já consegue comprar pelo celular, você já consegue comprar pela internet, enfim. Por que a gente ainda vai em loja física? Porque a loja física é a personalização do teu negócio. No Pão de Açúcar, na sede do Pão de Açúcar, não sei se ainda tem, mas na época que eu trabalhava lá tinha, você tinha um painel gigante com todos, uma grande linha de produto do Pão de Açúcar. Você ia lá
e clicava, né, com o seu celular o que você queria e ele já separava a tua compra, você levava. Em uma das lojas do Pão de Açúcar tinha, na unidade Vila Clementino, você ia com um leitor de código de barra, ia fazendo assim, né, ia passando nos corredores, acionando o leitor, lia o código de barra, passava no caixa, pagava, em meia hora a compra estava na tua casa. Então, acredito que amanhã as lojas vão ter um grande painel, né, e você vai passar, você vai poder ou com um leitor ou com o teu celular, clicar, escolher o que você quer, passar num drive-thru, né, pagar, pegar e sair. Mas você ainda vai ter a personificação, você vai ainda ter o local onde você pode entrar, sentar. E para você, talvez essas compras aconteçam, porque você já tem experiência com a marca, claro, e já aprendeu, e já foi informado pela publicidade. Mas dentro do seu raciocínio, né, eu acredito que você tem que ter a convivência com os ambientes de compra ainda. Eu acho que essa coisa ainda vai acontecer, de eu ter experiência com a marca, e o que eu não conheço. Também. Todas essas novidades tecnológicas e todas essas ferramentas por onde o consumidor vai poder comprar, elas cada vez mais vão estar dentro da loja. Você vai, ele vai entrar na loja, ele vai poder fazer tudo isso. Só que a loja é menor. A loja pode e ela ser está menor. Para essas relações. Exatamente. E ela vai uma ter tecnologia que vai ser incorporada na loja. Exatamente. Incorporada ao ponto comercial, ao ambiente físico. Tá. Eu ainda acredito. Porque você já pensou que coisa horrível a gente virar? Vai ser tudo muito impessoal, né? Pra você sentar o dia, ficar o dia inteiro. Então passeia na loja também, você não é gostoso? Você não sai de casa, você não vai passear, você não conversa com pessoas, você não sai, vai tomar um cafezinho. Vamos ver alguma coisa na loja, né? Você vai ficar o dia inteiro sentado em frente ao computador comprando. Eu usaria como exemplo a gente livraria, né? A gente pode comprar os livros pela internet, mas não é gostoso na livraria. É programa. Eu amo a cultura do consultório. É um programa, você vai lá, dá pra ver pela internet? Dá, mas não tem graça. De repente você vai em casa e compra pela internet, mas você mexeu no livro lá. Você mexeu no livro, é diferente. Bom, gente, nosso papo tá ótimo, mas infelizmente nosso tempo já se esgotou. Terminou, não acredito. Muito rápido. Antônio Carlos, gostaria de fazer as considerações finais? Bom, eu queria agradecer a Mônica o tempo, a preocupação dela de trazer essas informações. Trouxe para nós algumas tendências que me parecem muito boas de uma releitura da nossa cidade, pelo que parece que vai acontecer, talvez recuperando práticas de convivência. A minha geração teve isso, nos bairros a gente tinha muito essa convivência, fruto do modelo das construções. Eu acho que tudo cumpriu um papel. Então agradecer, Mônica, pelo seu tempo. Foi muito divertido. A ideia do programa é que seja um bate-papo assim, descontraído, então agradecer. Obrigada. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.